Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, né? Mais uma vez ao Código Seguro de hoje. Aliás, terceiro episódio do nosso OASP Proactive Controls. A gente vai falar sobre Secure Database Access. Muito importante e pouca gente dá atenção para isso. Afinal, é no banco de dados que estão todas as informações da sua empresa, dos seus usuários, dos seus fornecedores, parceiros, funcionários. Ou seja, é lá que está o tesouro dos hackers, dos cybercriminosos. Vem que Código Seguro começa agora. Bom pessoal, esse controle, o terceiro Proactive Control do OASP Top 10 Proactive Controls, nos sugere que tenhamos segurança no acesso ao banco de dados, tá? Basicamente é isso que ele trata. E tem pelo menos 4 pontos importantes ali. O primeiro deles são as queries, né? Os comandos que são executados no banco de dados. Então, a gente tem que ter uma gestão de acessos como um todo, né? Para garantir que cada usuário tenha o acesso devido ao banco de dados. Afinal, nos bancos de dados aqui estão todas as informações dos nossos clientes, fornecedores, funcionários, etc, etc, etc. Lá está o tesouro dos hackers, como eu disse aqui na introdução. Então, é impossível aceitar que um usuário administrativo do banco de dados tenha acesso a fazer qualquer coisa no banco, né? Apagar os dados, manipular os dados, alterar os dados, deletar os dados, né? Então, ou mesmo ler esses dados, né? Dependendo da confidencialidade, enfim. Então, qualquer ação no banco de dados, qualquer permissão que ele tenha de executar queries, pode ser um risco, né? Ainda mais quando a gente fala de softwares ou aplicações que estão rodando, estão rodando na nuvem, estão rodando on-premise, não importa lá onde elas estão rodando, mas elas estão rodando com privilégios altos, né? Então, tem um usuário na string de conexão na sua aplicação que conecta no banco de dados, esse usuário pode fazer tudo no banco. Isso é muito ruim. Tá? Então tem que ter um controle ali, ter uma segregação de funções, né, roles, papéis, etc, para garantir que tudo vai ser executado da melhor forma possível. O segundo ponto é a configuração. Então toda a configuração do banco de dados, né, como é feito esse acesso, é importante. Configurações do tipo, como é a estrutura do banco, onde vão ser armazenadas as informações, failover, backup, espelhamento, trocentas informações aí que vão te ajudar com segurança no banco de dados. Tá? Então são quesitos que a gente deve levar em consideração também. Tá? A questão de performance também muitas vezes pode, né, implicar na questão de segurança, mas configurações de banco em geral ajudam nesse sentido. E em configurações eu falo também de gestão de acesso, né? Quem pode o que, como, por que, quando, né? A própria questão de auditoria, você sempre vai precisar de um admin, né, para administrar o banco de dados. Esse admin, ele tem poderes e pode fazer qualquer coisa ali, mas ele tem que ser auditado, né? Então, o que ele fez, como ele fez, por que ele fez, né? Logs, registro de auditoria, isso é importantíssimo ter no seu banco de dados, tá? O terceiro item é a autenticação, né? Como é feito o acesso ao banco de dados? Quem se autentica nele? É via TCP na sua rede, né? Tá exposto para a internet no seu banco de dados por algum motivo? Tem um usuário e senha? Tem uma política de senha para isso, né? Uma comunicação segura, não é, né? Criptografado ou não é? É importantíssimo pensar nessa autenticação, gente. É importantíssimo a gente proteger essa conexão, tá? Talvez um dos principais cenários de ataque em banco de dados é mal configuração de comunicação, de autenticação, usuário e senha default, né? Secure misconfiguration lá no OASP Top 10, por exemplo. Cara, isso é um problema muito crítico, muito triste, porque é um negócio tão simples de você resolver, né? Uma simples política de senha. Mas a galera às vezes negligencia, a galera às vezes não faz, tá? Então é importante essa autenticação, garantir que tem autenticação inclusive, né? Seja com o usuário de serviço da sua própria rede, seja com usuários nominais, né? Que tem a política de senha e assim por diante. Atrelado, lógico, né? Uma gestão de acesso, tá? Por último, a comunicação, né? Como é que a sua aplicação chega no banco de dados? Quem chega no banco de dados? Como? Né? Sua aplicação está numa máquina na nuvem, o seu banco de dados está em outro lugar, né? Como é que essa comunicação acontece? Assim como a autenticação a gente já comentou, né? Mas como é que essa comunicação acontece, né? É trust boundary, esse banco só pode enxergar requisições desse IP, ou ele pode chegar a requisição de qualquer lugar da rede, ou ele não está nem configurado para isso. Então, essa parte de infraestrutura e arquitetura é importantíssimo também, gente. Veja, 4 itens que eu falei aqui, simples, de uma maneira simples, né, de resolver quando você está implantando um banco de dados, implantando um sistema novo, mas que são, assim, coisas negligenciadas no dia a dia, né? Isso sem falar de SQL injection, query parametrizada, esse tipo de coisa que a gente executa, que já está no dia a dia de cada um aí, espero que vocês relembrem. Se não lembram, vai lá no OASP Top 10, aqui na playlist do canal também tem, falando sobre SQL injection, um capítulo específico sobre isso, aliás, sobre injection, né, que é o A1, específico sobre isso, né, tratar parâmetros de entrada e assim por diante. Se você usa banco relacional e ainda utiliza procedures, né, coisas do tipo, você pode ter validações lá também,
tá? Tem alguns mecanismos do banco de dados novos que ajudam você a proteger com isso, senão, programaticamente é importante que você tome cuidado. Então, todo esse aspecto, Secure Database Access, né? Todo esse aspecto de proteger o acesso ao banco de dados é para isso, né? Lá estão as informações, então quem pode chegar lá, como pode chegar lá, o que pode fazer lá, né? As permissões e assim por diante, tudo isso a gente tem que levar em consideração para proteger os nossos dados. Afinal, gente, os softwares, pensem comigo, a maioria dos softwares, né, comerciais são apenas um meio para você chegar aos dados, chegar aos bancos de dados, as informações. Não, então, apresentar de uma forma visual agradável para o usuário, de uma forma estruturada e lógica, né, num cadastro, coisas do tipo. Mas o software é só um meio, né? O alvo principal, normalmente, ele sempre é o banco de dados, ele sempre é a fonte de dados, tá? Então, a gente tem que proteger ela com o máximo de esforço possível. Com o máximo de esforço possível. Até o seu próprio software, né? Você não pode nem confiar no seu próprio software, né? Que informação você busca, como você trata ela, como você grava ela. Então, todas essas questões devem ser levantadas. E é isso que esse controle do ASP, né? O C3, nos propõe, né? Proteger o acesso ao banco de dados de diversas formas, de diversos aspectos. Beleza? Esse foi mais um Código Seguro. Esse foi o C3, né? Do ASP Proactive Control. São 10, né? Então tem mais 7 vídeos por vir. Eu espero vocês semana que vem. Começa a ser proativo, começa a ser preventivo e não vingativo, né? Deu merda, corre atrás. Então, como diria Tony Stark, né? We are the Avengers, not the Prevengers, né? Então não sejam os vingadores, né? Seja um cara preventivo. Vamos olhar do aspecto de prevenção e proteção dos nossos recursos, nossos ativos, antes deles serem atacados, antes de ter um problema. Porque depois de tiver um problema, meu amigo, senta e chora.